E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo dessa semana que a gente está fazendo um especialzão aí, FUVEST. Isso mesmo, a gente está fazendo esse especial FUVEST, respondendo questões, fazendo uma revisão em cima dessas questões, uma breve revisão, dentro dos assuntos mais cobrados nos últimos 5 anos da prova aberta da FUVEST. Ontem já saiu o primeiro vídeo dos mais cobrados de história do Brasil, o primeiro e o segundo, que foram Segundo Reinado e Sistema Colonial. Hoje, República Oligárquica, que é o terceiro tema mais cobrado de história do Brasil, e depois República Liberal. A gente vai fazer questões e lembrar dos respectivos períodos. Eu vou deixar também aqui no card o link para vocês verem esse vídeo que eu fiz dos períodos mais cobrados. Passei um gráfico para vocês, foi tudo bonitinho. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, deixa eu subir um pouquinho o volume do meu microfone aqui. E curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem muito conteúdo aqui no canal Parabólica, História, Filosofia, Sociologia. Vamos lá então. A mágica da edição tá quente. Hoje eu deixei a janela aberta, tá? Mas tá bem quente aqui. Estou gravando de manhãzinha, já passeei com os cachorros. A mágica da edição tá aqui. Essa é a mágica da edição. Vocês já estão me vendo pequenininho aqui, mas é importante deixar a minha cara. A primeira questão é sobre república oligárquica. Eu já vou lembrá-los e lembrá-las que a gente utiliza caneta azul caneta, para responder as questões abertas da FUVEST, tá? O Enem utiliza caneta preta, transparente, a FUVEST utiliza caneta azul. Minha letra é feia, enfim, não vou ficar falando muito disso não. A primeira questão foi uma questão sobre que a gente vai fazer aqui, que está aqui H05, né, que vocês estão vendo aí, mas é uma questão sobre República Oligárquica, principalmente sobre o Marechal Rondon na República Oligárquica e os planos de unificação do Brasil durante a República Oligárquica. Tem o texto, e aí a gente vai ter as perguntas A, B e C que a gente responde na outra folha. Essa prova, especificamente, essa questão especificamente, foi do último vestibular FUVEST 2022, tá bom? A gente está se preparando agora para o 2023. Vamos ler e aí a gente faz as nossas anotações. Lembrando que qualquer rascunho que você fizer, qualquer anotação que você fizer na página da pergunta ou das perguntas, contam como rascunho, não contam como sua resposta. A sua resposta mesmo, que vai contar que vai ser corrigida, é na folha de resposta que vem logo depois, tá? Que a gente vai passar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, se você estiver vendo o vídeo no canal pela primeira vez, não conhece muito ainda a prova, a segunda etapa FUVEST e outros vestibulares super tradicionais, geralmente é assim. À medida que a construção prosseguia, aqui você pode anotar tranquilamente, Rondon, que é o Marechal Rondon, iniciava a segunda fase do seu projeto. Olha só, a crucial exploração das terras da bacia amazônica, onde está situado o estado de Rondônia. Pois a linha telegráfica atravessaria aquelas terras. Opa, não foi o tablet aqui que apitou. Essa era a região que incendiava a imaginação de Rondon e seus oficiais, e também a de muitos brasileiros das cidades costeiras, litoral. Era o Brasil, vamos marcar aqui, desconhecido. Na verdade, o projeto do telégrafo parecia dar muito mais satisfação a Rondon pela chance de, atenção, explorar aquelas terras do que pela construção da linha telegráfica. Rondon planejou uma expedição em 1907 para descobrir a nascente do rio Jurema e fazer contato com os... entrou aqui, primeira vez que entra aqui os indígenas, conhecidos como Nambiquara. Tá bom. Vamos lá. A gente está falando, 1907 é período de república oligárquica. A gente sabe que durante a República Oligárquica, durante esse processo da República Oligárquica, tentou-se criar um projeto de conhecimento maior do Brasil. O Brasil ainda era pouco explorado, certo? Então, o Marechal Rondon ele é fundamental nesse sentido, de conhecer novas etnias indígenas, explorar
nascente, olha só, do rio Jurema, tá bom? Isso aqui vai ser muito, muito explorado também já por Getúlio Vargas, já num processo de integração nacional. Mas isso começa mesmo aqui no período da República Oligárquica. Sabe aquela ideia, a noção de construir um Brasil? O Brasil agora é uma república. O Brasil era um país novo, ainda é, se a gente parar para pensar. Mas vem aquela ideia de construir uma república, de fazer crescer essa república. Então é preciso conhecer o Brasil, integrar. É um processo, acho que é a palavra certa que eu estou querendo utilizar é o processo de integração nacional. Tá bom? Vamos lá então. A fonte aqui, Rondon, Marechal da Floresta. E aí a gente vai para a primeira pergunta. Foco aqui, uma pergunta por cada vez, tá? Não tem muita importância, não tem muita, não precisa ficar indo em cima, precisa responder todas rápido. Calma, uma de cada vez. Eu sei que o tempo não é tão grande assim, mas é preciso fazer uma de cada vez. Ó, indique qual a importância da expansão da linha telegráfica no Brasil nessa época. Expansão. Por que é importante expandir a linha telegráfica no Brasil? O Marechal Rondon, ele está a serviço do Estado. Ele é importante, ele está a serviço do Estado. Vamos colocar aqui a alternativa A, né? A resposta A. Eu vou escrever tudo na letra que eu escrevi no tempo que eu era professor presencial, tá? Eu escrevo tudo em caixa alta aqui para vocês entenderem, fica melhor para vocês, mas aí vocês escrevem de cursiva na prova de vocês. A ideia é, atenção, a linha telegráfica, vou falar para vocês o que eu vou colocar, a linha telegráfica demonstrava modernização, integração nacional e a presença do Estado. Ó, a linha telegráfica, tá bom? Demonstrava. Acho que eu estou escrevendo muito para cima, mas vocês estão vendo. A integração nacional, modernização, que eu estou escrevendo rápido, por isso que fica torto assim. E a presença do Estado em áreas ainda pouco exploradas. É isso. Mostrava a presença do Estado em áreas ainda pouco exploradas. Então tá aqui nossa resposta. A linha telegráfica demonstrava a integração nacional, a modernização e a presença do Estado em áreas ainda pouco exploradas. Vamos para a segunda questão? A segunda questão pede o que da gente? Explique o sentido da frase. Era o Brasil desconhecido. Então, a gente pode definir aqui que regiões, principalmente a região norte e centro-oeste do Brasil, eram regiões ainda desconhecidas para o homem branco. É bom definir isso? É bom definir isso? Logicamente. Para o homem branco, da elite, o Estado. Então, nesse sentido, tá bom? Olha só. A pergunta, então, é o Brasil desconhecido, a resposta, né? Eram, na verdade, as regiões norte
e centro-oeste, vírgula, pouco exploradas pelo homem branco. Pronto, nossa resposta é direta. Tá, deixa eu passar minha toalha aqui. Nossa resposta ela é direta, a gente não precisa mais do que isso. Então, o Brasil desconhecido eram ou era. Coloquei era porque eram duas regiões aqui que a gente citou. As regiões norte e centro-oeste, pouco exploradas pelo homem branco. Ok, vamos para a terceira pergunta. E ela fala assim: caracterize a política, aí é uma questão bem fechada, bem pessoal. Pessoal não, bem. O pessoal fala conteudista, mas ela é bem embasada, né? Você precisa entender o embasamento, o arcabouço teórico dela aqui, histórico. A política indigenista desenvolvida por Cândido Rondon para aquelas terras, porque ó, tem uma hora que fala aqui, vamos lá no texto. Rondon planejou uma expedição em 1907 para descobrir a nascente do rio Jurema e fazer contato com indígenas conhecidos como Nambiwara, Nambiquiwara, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Ah, a ideia é. Qual que é a pergunta? Só vem a pergunta. Característica política higienista. A política higienista se baseava em integrar os povos indígenas, ou vocês podem não fala índio, tá? Povos indígenas, povos originários, tá? Ao projeto nacional. E por conta disso, em 1910 foi criado, pelo Cândido Rondon, o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, tá bom? Então vamos lá. Alternativas, resposta C. Então vamos lá, então. Vamos escrever isso aqui. A pergunta é a integração dos povos originários ao projeto nacional, vírgula, com a criação do SPI, Serviço. Opa, passei para outra questão aqui já. De proteção ao índio, apesar de chamar serviço de proteção ao índio, tá? Se chamar, hoje a gente vai falar de povos indígenas, povos originários, porque você define uma nação, tá? Não é o índio. O índio, ele é importante destacar isso aqui, eu sempre falo isso, falar índio é um conceito eurocêntrico, pejorativo. Inclusive, eu não sei se você sabe que estão estudando aí a possibilidade atual, tá, de mudar a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tá? Com a criação do SPI, daquele período chamado Serviço de Proteção ao Índio, foi lá em 1910, vírgula, no governo de, voltei de novo, Nilo, que é que eu estou escrevendo muito rápido, Peçanha. De novo, gente, eita. Ó, a integração dos povos originários ao projeto nacional com a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, vírgula, do governo de Nilo Peçanha. Então já matamos essa questão aí. Vamos para a próxima aí, já vou abrir ela aqui para. Agora sim você pode passar a questão. Essa aqui é de 2019. Tá? É uma FUVEST recente também, de 2019, sobre agora a República Oligárquica, que é o quarto tema
mais cobrado no Enem, não, na FUVEST, né? Vamos lá. Período do governo Juscelino Kubitschek, então é uma questão sobre JK, é bastante cobrado. É uma referência positiva no imaginário político brasileiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Fiquem de olho, sabe aquele caderno, primeira parte do caderno da prova, que fala das indicações, o que você precisa fazer com essa prova, abrir a prova só quando o funcionário, o fiscal permitir e tal. Vê a questão da caneta. Geralmente a FUVEST trabalha com a minha é digital, mas trabalha com caneta azul, tá? Mas, porque vai que esse seu ano mudou, mas eu acredito que vai ser azul mesmo, porque eu fico falando isso, né? Mas, enfim. É uma referência positiva, todo mundo trabalha, né, com o JK como uma referência positiva no imaginário político brasileiro. O período JK foi um período de desenvolvimento. Não por acaso ele é denominado de anos dourados, ano de crescimento, desenvolvimento no Brasil. As transformações implementadas nesse período suscitaram desafios e impasses. A partir dessas. Então, existem desafios e impasses. A partir dessas considerações, caracterize a política econômica adotada no período referido. Qual que é a política econômica? Tem um nome a política econômica, a gente já vai para a folha de respostas. Vamos colocar aqui, a política econômica era o nacional desenvolvimentismo. Tá? É uma política, na verdade, desenvolvimentista, tá? Que buscava fazer através de capitais internacionais, fazer a economia brasileira crescer em obras, principalmente na industrialização e de infraestrutura. Brasília, rodovias federais, indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, uma política desenvolvimentista. Então, vamos lá. JK adotou a política desenvolvimentista. Como é que chamava? É o plano de metas. O jargão era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, vírgula. Então vamos colocar através. Eu passei ali da folha, né? Não devia. Eu coloquei uma. Vou apagar. Vamos fazer direito aqui, né, gente? Eu passei ali, ó. Aí, agora sim. Através do plano de metas, obtendo capitais, estrangeiros, obtendo não, né? Obtendo acho que fica muito estranho. Através do plano de metas, com recursos internacionais, que é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, recursos estrangeiros, destinados a industrialização e a infraestrutura. Então, vamos ler a nossa resposta. JK adotou a política desenvolvimentista através do plano de metas com recursos estrangeiros destinados à industrialização e a industrialização e a infraestrutura. Aqui acho que tem um crase, não é crase, não? Me corrijam aí se eu estiver errado, tá bom? Vamos para a próxima questão.
A B pede assim: explique qual foi o papel do Estado e cite uma diretriz implementada por aquele governo. Bom, a gente já pode citar como diretriz investimento em indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. E qual que é o papel do Estado? Regular os investimentos. O Estado está ali para regular os investimentos. Ele que regula tudo onde que vai ser aplicado. Então a gente coloca isso, ó. Regular investimentos a serem aplicados. Deixa eu ver o tamanho tanto do vídeo ali, quanto é que a gente está. E vamos colocar aqui. Deixa eu colocar a borracha aqui. Aí a gente vai dar um exemplo, certo? Porque pediu um exemplo, né? Deixa eu ver se pediu um exemplo mesmo. E cite uma diretriz implementada por aquele governo a serem aplicados como a, as indústrias. Você pode colocar, por exemplo, as rodovias federais, você pode, sabe? Então, Brasília, Projeto de Integração Nacional de JK, indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então tá aí a nossa resposta. Para investimentos a serem aplicados com aplicados, vírgula, né? Aqui é uma vírgula, tá? Deixa eu só ajeitar isso. Ó, regular investimentos a serem aplicados, como as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Mas a gente deu dois exemplos em um aqui. Próxima questão. Indique de que maneira as transformações implementadas por esse governo repercutiram nas migrações populacionais internas. E aí é um ponto importante, que é muito cobrado em tudo quanto é prova sobre Juscelino Kubitschek, porque o grande foco da industrialização estava principalmente no Sudeste, tá? E também no Centro-Oeste com a construção de Brasília. Isso gerou, tá? Um êxodo rural no Brasil de pessoas principalmente advindas do Nordeste, do Norte, de regiões do Nordeste, principalmente do sertão do Nordeste, para áreas industrializadas, tá? Mas isso demonstrou, é isso que eu quero colocar aqui para vocês, um processo de desigualdade regional, porque é o Sudeste que ficou ali sendo conhecido como mais industrializado, também o mais rico e também mais desenvolvido, por conta desse processo. Então, houve uma potencialização das desigualdades regionais, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, nossa resposta C. A gente coloca assim, ó, como as regiões, ou melhor dizendo, é o Sudeste, né, que a gente está falando. Então, a região que recebeu, porque não é só Brasília, tá? As indústrias foram para o Sudeste que recebeu mais investimentos foi o Sudeste, ocorreu um fluxo não, ocorreu o êxodo rural. Opa, não era fazer isso?
Ocorreu êxodo rural, potencializando ainda mais as desigualdades Tá tendo um delay de novo na caneta aqui, que nem ontem. Regionais. Então lá. Como a região que ofereceu, que recebeu mais investimentos foi o Sudeste, ocorreu o êxodo rural, potencializando ainda mais as desigualdades regionais. Está passando uma ambulância ali. Eu estou usando o aplicativo de redução de ruído. Espera aí que a ambulância está forte agora. Então talvez vocês não escutem tanto, a minha voz pode ficar um pouco diferente, mas ela tá tranquila também. Mas por isso. Então, acho que tá aí. A gente conseguiu fazer duas questões. Fiquem bem de olho nisso. Eu estou tentando. O objetivo de fazer essas questões aqui é mostrar para vocês que a gente pode ser direto, não precisa ficar colocando muita coisa, até mesmo porque você não tem tempo e nem espaço para isso, né? Deixa eu subir aqui de novo a minha carinha aqui. A gente tem uma programação então aí para essa semana. Hoje é quarta-feira. Quinta, amanhã a gente tem. A gente vai falar de história geral. Se eu não me engano, que são os temas mais cobrados de história geral, que são contemporaneidade, né? História contemporânea, que são Guerra Fria e imperialismo. Então amanhã a gente vai ter um processo desse respondendo questões de Guerra Fria e imperialismo, tá bom? É isso, gente. Eu acho que tá de bom tamanho, acho que foi bacana, deu para entregar. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!